Boa noite, professores. Eu sou o Luiz Gustavo e novamente eu estou com meu colega Vinícius para a gente apresentar mais um Tech Challenge. E a ideia é a gente dar continuidade no tema de análise de terapeutas, né? Análise de terapia, onde a gente vai implementar soluções de inteligência artificial que possam auxiliar psicólogos e terapeutas, né, em análise de comportamento de seus pacientes. Então a ideia é que a gente tenha duas formas de entrada de dados, que é por vídeo e por áudio. E aí a gente vai utilizar algumas bibliotecas como Deepface, CV2, para fazer a interpretação e a detecção de faces e de emoções, né? E mais para frente o Vinícius vai apresentar um pouco mais sobre a detecção de áudio, onde a gente pode fazer análises e obter relatórios a partir do input de áudio. Então, para a gente começar, primeiro eu vou mostrar um pouco a estrutura do código e depois a gente vai fazer a demonstração. A gente não vai rodar agora porque o processamento de vídeo é um pouco pesado. Mesmo a gente colocando para ser um vídeo bem curto, ele acaba levando um tempo que a gente pode gastar aqui no nosso vídeo. Então, a gente só vai apresentar mesmo o output. Então, essa parte do código a gente começa criando as emoções, né? Definindo as emoções principais que a gente vai encontrar no vídeo. Então, a gente tem um conceito, né, e aquilo que as bibliotecas vão entendendo como as principais emoções, que é medo, tristeza, ansiedade, angústia, e aí a gente depois define um peso para essas emoções, né? Esse peso ele é importante para quando a gente for fazer relatórios. Mais para frente a gente tem algumas variáveis de controle. Então, esse image folders a gente definiu o caminho para nossa pasta de imagens, que é muito importante para a gente ter uma base de dados e uma para que o programa, né, e o código consiga entender quem é a paciente e quem é a terapeuta e quem é a psicólogo. Então a gente utiliza isso para definir os papéis dos vídeos, né, depois, quando a gente for gravar o nome. Então, a gente também tem o diretório do arquivo de entrada, né, que é o vídeo curto. A gente tinha um vídeo de 10 minutos, mas a gente foi encurtando ele cada vez mais para melhorar o processamento e melhorar a nossa demonstração aqui. E a gente define também na linha 30 o caminho do output, que é o vídeo de saída que vai estar anexado no OneDrive também. Então, para começar a nossa cadeia de execução, a gente primeiro define a função que carrega as imagens, né? A gente passa para essa função o nosso caminho, que está a nossa pasta de imagens, para ele conseguir determinar. E aí ele vai conseguir ler o caminho, identificar o nome daquela imagem, e ele vai utilizar o nome daquela imagem para definir o nome daquela pessoa no vídeo. Então, você pode abrir o diretório de imagens, Vinícius, por favor? Claro. Isso. Então ali a gente tem, por exemplo, paciente, e aí eu coloquei 4 imagens da paciente, 4 imagens da psicólogo para a gente definir e o programa conseguir entender quem é a paciente e quem é a psicólogo. Obrigado. E aí, a partir disso, essa função ela retorna, né? Essas imagens encodadas, que é como o programa vai entender posteriormente, e o nome, que é o que a gente vai utilizar para criar algumas lógicas, inclusive para a gente focar um pouco mais na paciente. E a próxima função que a gente utiliza é justamente a função de detectar as faces e em cada face detectar as emoções. Essa é a parte principal, né, desse fluxo de análise de vídeo. Então a gente utiliza a libcv2 para capturar um vídeo, que é o vídeo de input que a gente tem. E aí para esse vídeo a gente tem que abrir o arquivo e o vídeo, quando a gente vai processar um vídeo, a gente processa por frames, né? Então a gente separa aquele vídeo em várias imagens, né? Que é como a gente entende, né, o processamento de vídeo, como que a gente assiste um filme por aí. E aí, para a gente pegar esse vídeo e criar um outro com um novo desenho em cima, digamos assim, a gente tem que pegar todas as referências daquele vídeo original. Então, na linha 68, da 68 a 71, a gente está definindo as configurações do vídeo de output com base no vídeo de input. Então a gente define a largura, define a altura, define os frames por segundo que o vídeo vai ter e define o total de frames. E aí, com base nesse total de frames, na linha 78, a gente vai criar um novo vídeo. Então, é importante a gente ter aquelas definições anteriores para a gente conseguir processar um novo vídeo com as mesmas configurações. Vocês vão ver que quando a gente for retornar o vídeo de output, ele vai ter a mesma resolução, o mesmo tamanho. Então, a gente utiliza essas variáveis de controle para definir o vídeo igual ao de input. A partir disso, a gente começa a processar as nossas faces, né? Identificar as faces no vídeo. Então, na linha 97, 96, a gente vai percorrer todas aquelas faces que a gente
que vai ser passado, né, como parâmetro, e para cada face a gente vai iterar sobre, perdão, para esse array de faces, né, a gente vai iterar sobre cada um. E aí a gente vai definir o nome como desconhecido caso aquela face não esteja na nossa base de dados. E aí mais para frente a gente vai começar a preparar o código para escrever, né? Escrever sobre as emoções e sobre as faces. Então, a partir da linha 106, a gente vai começar a definir as variáveis para o vídeo de output, com base nas de input, como eu expliquei anteriormente, e vai definir as emoções dominantes, né? Que é o que vai ser registrado naquele frame daquele vídeo de output. É importante também a gente utilizar essa lógica, como a análise ela é focada no paciente, a gente vai utilizar essa lógica somente para o frame da paciente. Então, na linha 117, a gente colocou uma validação para que esse registro, né, dessa emoção só seja gravado no rosto da paciente. Então, quando a gente for mostrar o vídeo de output, vai ter um quadradinho em volta do rosto da paciente ali. Então, a gente está utilizando, né, toda essa lógica, todas essas bibliotecas e essa estrutura para conseguir detectar cada face e escrever um novo vídeo com as emoções predominantes e também com o nome da paciente. Após isso, né, após essa função, a gente tem que encerrar o Windows e as funções que a gente está utilizando. Então, ali na linha 131, a gente está encerrando a captura do vídeo de entrada, encerrando a escrita do vídeo de saída também. E aí, na linha 135, a gente está carregando as imagens com aquela função load image que eu comentei. A gente passa o path e ele retorna as faces encodadas, né? Ele retorna ali codificado, né, as imagens e retorna os nomes. E aí a gente passa tudo isso para nossa função de detecção de emoções e de faces, que eu apresentei acima. Eu acho que com toda essa introdução, acho que a gente pode mostrar o vídeo de output. E aí a gente vai ter uma. Eu acho que é legal a gente mostrar primeiro o vídeo de input, que é o que tem o som, o que a paciente está dando uma breve descrição. E aí a gente. É importante lembrar que o vídeo que a gente está apresentando aqui é um estudo de caso, não é uma consulta real. Então a gente não está infringindo nenhum código de ética do Conselho de Ética de Psicologia, tá? Então é importante mostrar que isso aqui é uma demonstração, é feito por atores e atrizes, no caso. Então pode soltar, Vinícius, só pra Isso. gente ver esse trechinho. Tanto que a gente extraiu esse vídeo do próprio YouTube, que realmente era uma consulta simulada entre Isso. uma paciente e uma terapeuta. Tá bom. Como eu te disse, esse evento aconteceu essa semana. Eu sempre cuido muito bem da minha casa, dos meus filhos. Fiz tudo do jeito certo, tudo do jeito que meu marido sempre gosta. Só que ele chegou em casa procurando defeitos e simplesmente olhou pra tudo e falou que eu não fiz nada direito, que eu fiquei em casa hoje o dia inteiro sem fazer nada e que tudo que eu faço. Boa. Aí a gente tem o vídeo que foi gerado a partir do nosso código. Então, aqui a gente pode ver que no primeiro frame ele pega o nome da psicóloga e a partir dos próximos frames ele pega o nome e as expressões faciais, né, as emoções que aquela paciente apresenta, né, aparentemente. Acho que pode colocar na velocidade mais lenta, só para a gente ir vendo um pouquinho mais devagar. Isso. Em 8x 0.8. Ali dá pra gente ver que para cada frame do vídeo ele vai detectando aquela emoção externa, né? Aquela emoção que pode ser detectada assim visualmente, né? Claro que aquilo não define a emoção interna do paciente, é claro que tem que ter uma análise aprofundada da psicóloga, da terapeuta, né? Mas isso pode ser um dos pontos de partida, né, para uma análise de um paciente, quando o psicólogo não tiver face a face, não puder ouvir o paciente, não puder ter um contato direto presencialmente com ele, ele vai ter outras ferramentas que podem auxiliar nessa interpretação, né, dessa análise emocional. Então, esse foi o primeiro dado de input que a gente tem, que é o dado de um vídeo, para a gente conseguir entender as expressões faciais que aquele paciente vai ter. E aí eu acho que a gente pode partir para a próxima etapa, que é o input de áudio, que o Vinícius vai explicar um pouco melhor para a gente. Perfeito. Então, pegando toda essa abordagem que o Luiz trouxe, da gente justamente ter esse reconhecimento facial, analisando as emoções através do vídeo, a gente quis pegar a mesma ideia e complementar através de um reconhecimento de áudio, justamente a gente começar a avaliar os temas que foram discutidos
para poder servir como apoio no futuro para as consultas daquele terapeuta. Então a gente criou toda uma lógica aqui que basicamente vai pegar esse mesmo áudio desse vídeo que a gente acabou de ver, vai fazer a transcrição, e através dessa transcrição a gente vai usar um léxico de palavras para atribuir, por exemplo, a palavra violência, a palavra abuso, todo esse léxico aqui que a gente tem, agressão, trauma, ou então termos como depressão, tristeza, para justamente reconhecer se esses foram os tópicos mais discutidos durante o vídeo, no caso, durante o áudio, e através disso a gente poder montar uma pequena avaliação através de um algoritmo que fale se através da quantidade de vezes que cada palavra que foi falada, se aquele assunto, aquele tópico pode representar que o nosso paciente está passando por algum sinal de trauma, ou então por algum sinal de abuso, de violência doméstica, ou o que quer que seja. Então todo o nosso dado aqui de áudio ele é focado para esse estudo. Então aqui a gente tem a função principal, que vai carregar toda a nossa lógica. Assim como no processamento de vídeo, a gente também justamente reconhece aqui os caminhos para poder justamente fazer toda a transcrição do áudio e depois montar os reportes que a gente precisa aqui para a nossa lógica. Mas basicamente o nosso fluxo, o que a gente vai fazer? A gente tem uma função que faz justamente dividir o nosso áudio que a gente tem hoje em blocos de 30 segundos, justamente para facilitar o processamento. Assim que ele é dividido, a gente vai transcrever cada bloco desse reconhecimento da fala em português, apenas para ele conseguir reconhecer as palavras da forma correta. Com isso, a gente vai gerar os logs de processo por chunks durante a execução. Então, para cada chunk ali, de cada bloco que ele viu de 30 segundos, ele vai organizar se aquelas falas é do paciente ou se ele é do profissional. Esse texto ele é quebrado em várias frases, utilizando pontuação, e cada frase a gente vai atribuir se ele é uma fala do paciente ou se ele é uma fala do terapeuta. Porque assim a gente conseguiria que nosso sistema organizasse o diálogo por turnos, digamos assim, mesmo sem a gente conseguir identificar a voz real deles, porque para a gente conseguir realmente fazer o processamento para identificar a voz de cada um, a gente precisaria de um modelo bem avançado para poder fazer essa leitura. Então aqui a gente utilizou a heurística justamente para, através de cada frase que é terminada, a gente reconhecer se ela é do paciente ou se ela é do terapeuta. Então esse primeiro bloco ele vai justamente apenas fazer a transcrição e vai atribuir se aquela fala é do paciente ou se ela é do terapeuta. Após isso, a gente vai salvar essa transcrição em timestamps e salvar um arquivo chamado transcrição áudio, que é esse arquivo aqui. Depois que a gente faz esse salvamento, a gente vai filtrar e vai usar apenas a fala dos pacientes para análise. Então a ideia aqui é a gente apenas ignorar aqui as falas que o terapeuta podia falar e apenas focar realmente no que mais importa, que seriam as falas do próprio paciente em si. E aí após isso, a gente vai utilizar um método chamado LDA, que é justamente o método para identificar tópicos ocultos em textos, agrupando as palavras-chave que costumam aparecer juntas, para poder aqui mostrar quais são os principais temas abordados. Então a gente usa esse cálculo de LDA para justamente mostrar a presença de cada termo falado em cada tópico. E aí com isso a gente, utilizando aquele léxico de palavras que mostrei lá em cima, a gente consegue ver se através do que foi discutido é possível encontrar termos sensíveis por categoria, como violência, abuso, trauma, estresse, humor e depressão. E aí para cada categoria a gente atribui um peso a ela, para justamente verificar se ele tem esse peso dominante durante toda a discussão. E aqui basicamente no final a gente vai montar aqui um log, né, para poder dar esse retorno para o paciente. Então aqui eu vou mostrar aqui ele rodando essa transcrição e justamente dando esses logs para o paciente final. Então aqui quando a gente roda o script ele vai carregar o nosso áudio em chunks de 30 segundos e ele vai começar a montar os arquivos aqui pra gente de transcrição, de vídeo não, transcrição do áudio e poder montar os reportes aqui. Eu já tenho salvo esses arquivos que a gente já tinha rodado anteriormente, então vou só deixar aqui o terminal executando aqui em segundo plano. Mas basicamente aqui a gente tem
a transcrição que foi gerada, então ele conseguiu reconhecer nesse chunk que é do 0 segundos ao segundo 30, tudo que o paciente falou e tudo que o profissional também estava falando, respectivamente. Então aqui ele faz toda a parte de transcrição, e depois que ele termina a transcrição, ele gera um relatório de todas as palavras que foram discutidas e qual o peso que ela tem aqui no algoritmo. E com isso, a gente gera aqui no final toda a análise de áudios via terminal para o nosso terapeuta. Então, estendendo aqui um pouco mais, a gente consegue ver que dentro de cada chunk que foi gerado, aos 30 segundos, 30 segundos ao minuto, do minuto assim para frente, essas foram as palavras mais citadas, e a gente consegue ver a presença que cada palavra tem. E aí, através dessas palavras que foram citadas, a gente consegue identificar, através daqueles termos que foram referenciados, o score médio, basicamente, de gravidade dos temas que foram citados. Então, a gente conseguiu ver que do minuto 2 ao minuto 2,5, foram o minuto em que ela mais vezes falou sobre termos como violência, agressão e também a palavra bater. Então, a gente categorizou, né, que, de acordo com esses temas, o tópico que estava sendo falado naquele vídeo era sobre abuso, né? Violência ou abuso. Então a gente que montou um log retornando que, através do que foi discutido no áudio, há indícios lexicais consistentes de violência e abuso na transcrição. E aí isso aqui serviria para qualquer áudio. Por exemplo, se fosse uma consulta em que a pessoa falaria sobre depressão ou sobre se sentir triste, aí ele traria esse retorno mostrando que, através daquela transcrição, há indícios de tópicos relacionados à tristeza, ou então que o paciente passou por algum tipo de trauma. Então isso aqui serve realmente como um apoio para o profissional final das suas consultas terapêuticas poder entender de uma forma mais clara, através aqui do nosso algoritmo, todos os tópicos que foram falados e quais tipos de traumas e abusos aquele paciente pode ter tido. Então a nossa ideia aqui, através dessas extrações de vídeo e áudio, é justamente servir como apoio para o terapeuta poder realizar suas consultas e ele poder, assim, agregar mais valor a seus atendimentos. Isso aqui não substitui é, nenhum laudo assim, profissional, isso aqui não serve como uma resposta 100% do que o paciente possa vir a estar sentindo, mas sim a ideia é usar esse algoritmo para justamente servir como apoio, né, não clínico, para que o médico possa trazer ali a avaliação, o diagnóstico final. Se o Luiz quiser complementar com mais alguma coisa também. Boa, isso aí. É importante a gente ressaltar que foram entradas de áudio muito complementares, porque quando a gente faz análise de vídeo, a gente acaba olhando mais para o externo, né? Para aquilo que a expressão facial do paciente, nesse caso, está querendo dizer, né? Então, a gente utiliza de expressões conhecidas para conseguir fazer uma análise superficial ali do que ela está tentando demonstrar, né? Do que as expressões faciais dela demonstram naquele frame. E aí, quando a gente agrega isso com essa análise de áudio, que é o que ela está falando de fato, que é aquilo que ela está colocando para fora, e aí a gente ainda faz um cruzamento daquilo que ela não coloca para fora, que é o cruzamento de palavras em seus contextos, né? Então, quando a gente associa a palavra abuso ou a palavra raiva, nervosismo com alguma outra palavra que dê sentido, né? Uma palavra complementar que dê sentido para essa primeira, então a gente consegue entender o contexto da onde aquela pessoa está querendo chegar. E aí, a partir disso, a gente tem uma análise completa, né? Daquela consulta, né? O que obviamente não substitui a capacidade profissional ali do terapeuta na frente dela, mas o que dá bastante insumo, né? Até para quem é leigo, até para quem tá de fora, poder analisar uma situação, analisar um caso assim de forma mais superficial, de forma mais primária, né? Mais básica até. Mas a gente entende que é um trabalho complementar, foi assim até legal de fazer esse Tech Challenge aqui. Foi bem desafiador tecnicamente, mas foi bem produtivo, né? Se a gente for parar para pensar em relação à sociedade, em relação a trabalho, né? O quanto que a gente pode agregar na vida das pessoas de fato, né? Ajudando terapeutas com essa análise. Acho que com isso a gente agradece mais uma vez por essa presença, por essa companhia e nos vemos no próximo Tech Challenge. Obrigado. É isso, mano.